Olha, a FAB assegura que nenhum veículo de imprensa teve acesso a áudio, transcrição, tampouco aos dados dos gravadores do voo que caiu em Vinhedo, o voo da Voipaz. E agora sabemos a pronúncia correta, é Voipaz, porque o presidente da empresa gravou um vídeo segunda ou terça-feira e ele fala Voipaz, então eu vou seguir na toada dele aqui. Bom, ontem o Jornal Nacional da Rede Globo divulgou uma informação que a gente imagina, né? Mas até imaginar e ver o que a gente imagina traduzido pelo Jornal Nacional vai um choque muito grande, né? O Jornal Nacional da Rede Globo ontem disse que obteve acesso, conseguiu os áudios da cabine de comando, onde estavam o piloto e o copiloto, e transcreveu algumas das frases, dos barulhos que foram captados por uma caixa preta como essa aí. São 2 horas de transcrição feitas pelo... O Jornal Nacional desce a detalhes... Primeiro o Jornal Nacional, né? Enfim, a gente pode ter uma série de restrições, ó, vocês podem ter uma série de restrições aqui ou acolá, mas cá entre nós, quando o Jornal Nacional fala, você para ouvir e... né? E eles têm dados muito específicos do que foi divulgado. 2 horas de transcrição feitas pelo Laboratório de Leitura e Análise de Dados do CENIPA. Segundo os investigadores, a análise preliminar dos dados indica que o ATR perdeu altitude de forma repentina. Além disso, aponta que a análise do áudio da cabine sozinha não é capaz de cravar uma causa aparente para a queda. A transcrição do áudio da caixa preta, que a FAB nega tenha ido parar na mão de quem quer que seja. Mas o que o Jornal Nacional diz é que a transcrição do áudio da caixa preta, ao perceber que o avião estava perdendo sustentação, o copiloto, Humberto de Campos Alencar e Silva, perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que era preciso dar potência, uma tentativa de estabilizar novamente a aeronave e impedir a queda. Mas isso não foi possível por alguma razão que não se sabe exatamente qual é. Cerca de 1 minuto se passou entre a constatação da perda de altitude e o choque do avião contra o solo. Então, ó, eles começam a perceber que havia um problema, que a aeronave estava perdendo altitude, até o momento que a aeronave toca ao solo foi 1 minuto. 1 minuto da aeronave caindo. Neste tempo, segundo os investigadores, o áudio registra que a tripulação tentou reagir. Muita gente disse, mas não tem pedido de socorro da aeronave. Claro que não tem pedido de socorro, né? Os caras, a última coisa que eles iam fazer era pedir socorro, porque ninguém pode ajudá-los, né? A única pessoa, o que a torre ia fazer, né? Eles estão caindo. A única coisa que eles podiam fazer era tentar, eles mesmos, darem potência na aeronave e estabilizar novamente o equipamento. A gravação é finalizada com gritos e com o estrondo do choque da aeronave contra o chão. Um negócio altamente chocante, né? Altamente impactante. Então, nós temos a TV Globo dizendo que conseguiu acesso ao áudio e a FAB negando que o áudio tenha vazado, né? Hoje foi divulgado que uma análise de satélite aponta que o avião da Voipaz, que caiu na sexta-feira em Vinhedo, voou entre 8 e 10 minutos dentro de uma formação de gelo severa, uma condição climática que o manual da aeronave, da ATR, diz que pode fazer que a aeronave perca sustentação e gire, exatamente como a aeronave caiu naquele dia lá em Vinhedo. Se tiver o vídeo aí, Thiago, a gente pode até mostrar. As 62 pessoas que estavam a bordo morreram no acidente. O manual da aeronave diz que gelo severo indica que a taxa de acumulação é tão rápida que os sistemas de proteção de gelo falham em remover a acumulação de gelo, 1 centímetro em menos de 5 minutos. Ainda de acordo com o manual, a equipe precisa sair dessa condição imediatamente. A análise do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens da Universidade Federal de AL, não sei exatamente o que é aqui, não tá, da UFAL. A análise desse laboratório estima que o avião tenha ficado de 8 a 10 minutos sob gelo severo. É um tempo considerável por uma condição extremamente desfavorável. Um laudo, ao qual o jornal o Globo teve acesso, mostra ainda que o avião esteve com o sistema de degelo inoperante em pelo menos 6 ocasiões em 3 dias de julho de 2023. A empresa disse que o mecanismo estava funcionando no dia do acidente. A aeronave tem luzes na cabine para alertar a tripulação sobre o impacto do gelo. Quando a exposição ao gelo persiste, aí o avião
perde sustentação. O sinal visível dessa condição é o manche, a alavanca usada para controlar a direção que começa a tremer. A saída de pilotos em condição sob gelo é algo treinado em simuladores, disse um instrutor de ATR ao G1. Logo na sexta-feira, Vinícius, muita gente falava nessa história do gelo, né? Sim. Porque a condição climática pelo local onde a aeronave passou era extremamente favorável para a formação de gelo. O gelo é um problema para a aviação, especialmente para esse tipo de aeronave aqui, segundo os especialistas informam. Então, por enquanto, é claro, é o princípio, né? Vai fazer uma semana amanhã do acidente, né? É o princípio de tudo ainda, mas essa hipótese, nesse momento, a aeronave cai exatamente assim. Ela pode cair exatamente assim, segundo o manual, né? A aeronave vai perdendo altitude e começa a girar em torno dela própria. E isso é coerente com essa informação do Jornal Nacional, né? Que diz que o piloto se surpreende, que a cabine de comando se surpreende com a perda de altitude e tenta dar potência na aeronave. Não conseguem dar potência na aeronave. A dúvida é, quando há formação de gelo, segundo o manual da aeronave, há luzes que piscam na cabine, ou seja, o comandante e o copiloto deveriam ter sido avisados por essas luzes de que havia acúmulo de gelo em alguma fuselagem, em alguma peça da aeronave onde não podia haver acúmulo de gelo. E o manche começa a tremer também. Então, por que ele teria sido pego de surpresa com a perda de altitude, né? Sendo que, segundo a fabricante da aeronave, eles são treinados para isso, né? Quem tem o manual de treinamento do piloto é a fabricante da aeronave, não é a empresa, né? Então, isso aí, é claro, é tudo muito no começo ainda, né? A gente vai entender exatamente o que aconteceu, mas bom, não precisa nem falar, né? 1 minuto disso aí, minha gente. Você imagina o que é 1 minuto disso aí? Uma aeronave caindo como se fosse uma folha de papel do céu, né? Direto assim, né? O pessoal gritando na cabine, um negócio horrível. É algo horrível. Tudo muito prematuro ainda, Rafa, e claro que a gente está trabalhando no campo das hipóteses. Então a principal pergunta, para qualquer que seja a hipótese que está sendo levantada, é saber se houve uma falha no equipamento, se essa aeronave de fato estava ali voando de acordo com todo o regulamento, todo o manual, todos os equipamentos funcionando na sua plenitude, ou se foi uma falha humana. Eu conversei com um piloto que eu conheço e ele estava me explicando a importância desse tipo de apuração, para que você consiga, a partir dessa tragédia que aconteceu, ter estudos. Ele falou que nos Estados Unidos isso funciona de uma maneira até mais eficiente do que aqui no Brasil, consideravelmente mais eficiente, segundo ele, porque você cria estudos e aprendizado e métodos que passam a funcionar a partir do momento desse acidente, para que coisas assim não se repitam. Então é importante saber a causa, e essa investigação a gente vai acompanhar muito de perto. É um caso nacional. Agora, além disso, esse mesmo piloto me contou que quando você está fazendo ali as suas horas de voo, um dos treinamentos que você faz é justamente quando acontece uma pane na aeronave. Que isso, quem pilota, quem faz horas de voo sabe, né? E eu não sabia, ele me contou, que você tem um treinamento para isso. Não específico a questão do congelamento da aeronave, mas você tem treinamentos de fato para saber lidar com uma situação do imprevisível e você precisar reagir sob uma pressão tremenda. Enfim, Rafa, acompanhar para saber o que vai acontecer, qual hipótese vai se confirmar. E de fato, nesse momento, a despeito de nós fazermos parte da imprensa, é muito importante, né? E a FAB garante que os arquivos e os materiais estão ali de maneira confidencial, que tudo isso seja preservado o máximo possível em respeito às famílias, em respeito também à investigação, para que essa investigação seja a mais precisa o possível, porque há um clamor da sociedade em entender o que aconteceu. Mas se esse clamor gerar pressa e se essa pressa comprometer a qualidade da apuração, aí no fim das contas todos nós saímos perdendo. Então que isso seja célere, rápido, mas bastante eficiente para a gente descobrir essa resposta, Rafa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.